Olá, internautas do planeta Terra! Estamos de volta com mais um programa O Inédito Viável, o seu programa semanal de vida, carreira e negócios. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial. Ele é o inventor deste projeto que eu estou usando a camiseta aqui, o projeto Leitura no Vagão. Um projeto que incentiva a leitura de usuários dos trens de São Paulo. Mas não é só de São Paulo, o negócio já está globalmente aí conhecido. Nós vamos falar então com Fernando Tremonti. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer o meu. Fernando, eu não te conhecia pessoalmente, só aí das ferramentas sociais, né? Certo. Você é uma pessoa bastante jovem. Você tem quantos anos de idade? Tenho 28. 28 anos de 28. idade. E da onde surgiu esse projeto de leitura no vagão? Cara, o Leitura no Vagão ele surgiu de uma filosofia de vida, que é transformar o ambiente que eu atuo um ambiente melhor. Então isso eu tento fazer em casa, no futebol com os amigos, no trabalho e assim vai. E por utilizar o metrô para chegar nos lugares, eu falei assim, pô, o que eu posso fazer nesse ambiente para tornar a viagem das pessoas mais agradável? Porque tem gente que viaja uma hora só ali dentro e sempre as pessoas conectadas, né? Falei, o que será que eu posso fazer? A resposta foi fácil achar, estava na minha mão direita, era um livro. Falei, pô, tá aí, eu vou começar a deixar os livros que eu termino de ler nos vagões para que as pessoas possam pegar e ter uma experiência diferente. Saber que aquele tempo que ela gasta não é um tempo perdido, ele pode ser otimizado e com uma boa leitura. E eu sou um leitor assíduo, né? Eu leio 2 livros no trajeto, 2 livros por semana no trajeto trabalho-casa, casa-trabalho. E foi aí que surgiu a ideia do Leitura no Vagão. Personalizei os livros com etiqueta, folder, marcador e comecei a distribuir os livros que eu tinha em casa. Você começou com seus próprios livros? Eu tenho bastante livro. E aí eu comecei distribuindo os livros que eu tinha em casa. De início eu mandei imprimir esses materiais, mandei imprimir 70, que era a quantidade, eu tinha até um pouco mais de livros, mas foi a quantidade que eu consegui na época. E aí eu soltei esses 70 livros. Depois desse retorno, a galera começou a entrar em contato, que queria doar, que queria participar. E hoje eu já conto com bastante doação das pessoas que querem aderir à causa, né? E esse pessoal começou a interagir com você por rede social? Como é que foi isso? Rede social. Começou bem forte no Twitter, né? Tem bastante usuário no Twitter, tem perfis de usuários de... Tem um Twitter do Leitura no Vagão? Tem, Como @ Leitura no Vagão, né? Sem um acento, né? E como tem perfil para ajudar as pessoas, tal linha deu problema, tal linha não deu, tal linha tá legal, tal. Eu comecei a interagir com essas pessoas, falar do projeto. As pessoas interagem no Twitter por conta das questões do transporte. Isso. E aí você pegou o gancho... Eu peguei alguns perfis chaves e comecei a falar sobre. E eles ajudaram na divulgação. E aí foi aí que as pessoas falaram assim, pô, que legal, também leio no trajeto, também gosto de ler, queria achar um livro, queria doar um livro. E foi aí que a coisa começou a valer de vez. Quantos livros vocês já distribuíram desde... Aliás, o projeto tem quantos anos? Vai fazer 2 anos em agosto. Tá. Desde então, 14 mil livros. 14 mil livros? E esses 14 mil livros vieram... Agora... Tudo de doação. Doação. Tudo de doação. Pessoas que interagiram com você e que eram escritores, eram pessoas que tinham livros. O Leitura no Vagão, ele não se baseia só em deixar livros, né? Eu faço questão de divulgar autores e autoras independentes. Tá. Inclusive o seu livro faz parte, você contribuiu com Leitura no Vagão, para que eu possa talvez impulsionar essas pessoas, porque é complicado você lançar um livro se você não é famoso, se você não está na mídia. E o Leitura no Vagão, por ter uma visibilidade até que legal, eu tento impulsionar, né? Então, eu peço a doação dos escritores e escritoras, divulgo na page, no site, nas redes sociais, tudo gratuitamente, para ver se ajuda, de alguma forma, a trazer mais visibilidade, né? Você falou tudo gratuitamente? Tudo gratuito. Como é que... mas isso tem um custo? Isso tem um custo, né? Então a gente paga o site, hospedagem de e-mail, Qual domínio, que é o site? Leituranovagão.com. Tá. E tudo tem um custo, que a gente conta com a ajuda de patrocinadores do material. E quando a pessoa quer ajudar, a gente coloca o logo
da pessoa no marcador, da empresa no marcador, faz uma menção na page, no Twitter, no Instagram, porque a gente depende disso, né? Para poder fazer essa confecção de material. E nos outros custos, como site, hospedagem, envio de camiseta por correio, esse tipo de coisa, a gente conta com a venda de alguns produtos que são totalmente revertidos para isso, em prol do projeto. Então a gente vende caneca, camiseta, bloquinho de notas, tudo personalizado. E vocês vendem isso no site? No site. Tá. Aí a pessoa que compra, ela sabe que todo o dinheiro da venda é revertido em prol do projeto. 100% vai para esse tipo de coisa, para ajudar a gente nos custos. E tem uma equipe grande? Como é que está isso? Eu conto com bastante voluntários, né? Pessoas que doam seu tempo, livros e ajuda de forma geral. Eu posso contar com umas 15 pessoas me ajudando assim, voluntariamente. Tá. E como é que é? É um horário específico? É numa estação específica? Esse programa aqui é um programa pela internet, então nem todo mundo, né, que está assistindo esse programa está em São Paulo, conhece a realidade do tamanho que é São Paulo, como é que funciona o metrô. Algumas cidades nem tem em São Paulo o metrô, por exemplo, né? Como é que funciona isso? Como é que é a logística de um dia normal de trabalho voluntariado do projeto Leitura no Vagão? Como é que funciona isso? Certo, a ideia é a seguinte, a gente já saiu, mas não deixamos os vagões, a gente expandiu. Tá. Então nós estamos também nos busões, que a gente apelidou. Os busões são ônibus, né? Transporte coletivo, que essa garotada chama de busão. Carinhosamente a gente colocou leitura no busão também, que expandimos o leitura no vagão. E a gente também faz distribuição. Então tem leitura no vagão e o leitura no busão. Mas é a mesma coisa, não tem uma rede para isso. Tá, né? bom. Uhum. A ideia é que você termine de ler um livro e deixe-o onde está, com as identificações para que a pessoa saiba que aquilo não foi esquecido, não foi perdido, que ela saiba que aquilo faz parte de algo maior. Então, por exemplo, se eu entrar hoje em qualquer estação do metrô de São Paulo, eu encontro um livro? Como é que funciona? Depende, porque como no metrô de São Paulo são mais de 4 milhões de usuários, provavelmente alguém vai ter pego já esse livro. Tá. O que a gente faz? A gente conta com a colaboração do metrô de São Paulo e fazemos uma ação que chama Leitura no Vagão Especial, que aí eu dependo de toda a infraestrutura que o metrô ajuda e apoia. O metrô, ele, quando chega na última estação, ele tem um recuo para voltar do outro lado. As pessoas descem, desembarcam e ele volta vazio do outro lado. O que a gente faz? A gente entra, quando todo mundo desce, junto com os funcionários, colocamos um livro em cada banco e ele retorna no outro lado da plataforma com um livro por assento. Então são 300 livros nessa volta. Em cada ação? Em cada ação. São 300 livros que são livros distribuídos por composição. Tá. São 6, acho. 6 vagões, 6 né? vagões, dá 300 livros. Tá. Então a gente faz uma ação como essa, que a gente chama de leitura no vagão especial. E aí essa ação, esses livros que você coloca são de diversos autores, diversos temas, você abasteceu o vagão, ou os vagões, certo. E ele começa, o pessoal entra no trem, tem lá um livro no banco. Tem um livro em todos os bancos. E aí esse livro está lá um carimbo do Leitura no Vagão. Tem uma etiqueta dizendo que esse livro também é seu, ou seja, ele não é só seu, ele também é seu. Ele é seu por empréstimo, né? E dentro tem um folder explicando toda a história do projeto, todo o objetivo. Quer fazer com que você leia, que você não pode ler, preste para alguém. Mas eu acredito muito nessa ideia de você pegar o objeto na mão, o livro no caso, e pelo menos sentir ali o nome do autor, a sinopse, se identificar com a capa. Eu acho que isso pode impulsionar uma leitura, assim como já impulsionou. Desperta uma curiosidade. Sim. Isso. E tem um marcador de página também, que também é personalizado do projeto. E aí, ao término da leitura, deixe agora no busão, no vagão, na praça. Esse usuário que pegou o livro, levou para casa, leu o livro, depois ele volta e deixa também no banco, é isso? Onde ele quiser agora. Estando identificado, fica mais fácil, né? A pessoa sabe realmente qual que é o objetivo maior do projeto, é alcançar mais mentes. E Fernando, você sempre teve o hábito da leitura, desde pequeno? Eu posso dizer que assiduamente, não. Seus pais te incentivavam a leitura? Muito. Meus pais são professores, né? Minha mãe de educação especial e meu pai dá aula na FATEC.
Então, eles são professores desde sempre, a família toda sempre foi acostumada a ler muito. Mas assiduamente, assim, fervorosamente, quando eu tinha uns 17 anos, foi que eu falei assim, não, eu preciso ler mais de 100 livros por ano. Hoje em dia eu não conto mais quantos livros eu li, sim o que eu absorvi de todos, né? Mas eu coloquei nessa idade que eu tinha que ler mais de 100 livros por ano. E aquilo, eu fiz disso uma regra, e aquilo foi importante naquele momento. E aí eu fui embora. E você gosta de ler quais assuntos? O que eu mais gosto de ler é biografia. Biografia eu adoro ler. Qual que é uma especial assim, que você acha que vale a pena para Cara, todo mundo? eu gosto muito do Abílio Diniz. Eu gosto de alguns livros que contam alguns trechos de algumas histórias das pessoas. Tem um livro do Jeromel que chama Bilionários, que ele conta um pedacinho da história de cada um também. Mas biografia, em geral, eu gosto muito de ler. O que te inspira nas biografias? Acho que a história de superação é sempre bacana, né? E você se identificar um pouco ali para continuar fazendo o que você vem fazendo. E o livro tem um papel fundamental nisso? Você conhece histórias de pessoas que tiveram uma história de superação por conta da leitura de um livro, ou por conta de uma inspiração de uma história que leu no livro? Pô, conheço. Conheço sim, cara. Conheço um cara que ele achou O Príncipe no lixão. Príncipe de Maquiavel, Isso. o livro? Ele achou no lixão. E esse cara, eu só não vou lembrar o nome agora, mas ele fez uma ONG. E ele fez uma curta também. E ele tem uma ONG que cuida de todas as crianças carentes da favela, que eles não tratam mais o lixo como lixo, que é aquela coisa, não serve para nada. Mas eles tratam como uma substância que você pode fazer, um objeto que você pode refazer. Assim como a vida das crianças, ele fala, né? E por causa desse livro, do Príncipe. E esse cara, eu conheci pessoalmente e achei sensacional a história dele. Ele tem uma ONG. Ele tem uma ONG que eu não lembro o nome agora. Que Aqui em São Paulo? É no Rio. No Rio. Que ajuda pessoas carentes. Tá. E ele começou esse projeto por conta de ter achado o livro. Ele leu, falou assim, caramba, outro mundo, né? Ele não queria estar ali. Imagina, viver num lixão. Ele era criança, né? Todo mundo fora dali se divertindo, jogando bola, videogame, qualquer coisa. E ele no lixão. Ele falou que quando ele ia para outro mundo. É mais ou menos isso que acontece, né? Então ele não queria estar ali. O que ele fazia? Ele lia. E aí ele começou a ler, ler. E hoje, claro que teve um grande período aí, mas hoje ele tem essa ONG e ajuda centenas de crianças. E ele usa a leitura para essa ONG ou essa ONG faz outro tipo de desenvolvimento? Eu não sei os detalhes, mas acredito que sim, que envolve toda a parte de educação. Fernando, e você é uma pessoa bastante jovem, né? E com certeza está muito conectado nas redes sociais, no WhatsApp e etc. O livro não compete diretamente com essas redes? Como é que funciona? Como é que você tem a ideia de fazer um projeto, de colocar livros no vagão quando está todo mundo no WhatsApp dentro do vagão? Como é que você disputa essa atenção com as pessoas? Todo mundo conectado, né? A gente precisa criar, mostrar para as pessoas como o livro é interessante. Por que o Facebook é interessante? Tem algum tipo de interesse no Facebook. Por que o livro é interessante? A gente precisa mostrar para as pessoas que aquilo é interessante. Então aí está um desafio, porque realmente as pessoas estão sempre conectadas. Eu não tenho tempo para ler, mas você bate o olho num vagão, num busão, onde for, as pessoas estão lendo. Estão lendo, mas o que estão lendo? Né? O WhatsApp, Facebook e tal. Então a gente precisa mostrar quão interessante é a leitura, né? Então acho que aí tá uma forma, mostrar que ali, naquele tempo de trajeto, que eu levava 45 minutos, são 45 minutos de tempo otimizados para uma leitura, para exercício da minha cabeça, da minha mente. Eu não preciso estar... Experimenta desconectar e dá uma chance para o livro. Não acredita em mim quando eu falar que a leitura faz bem, ela melhora e tal. Não acredita quando eu disser. Prove. E aí se eu estiver errado, você me manda uma mensagem lá. Fala, você está errado. Eu vou esperar. E esse desafio é o quê? Leia um livro? Faz o teste, faz... Não, deixa eu ver mesmo se é tudo isso. Vai lá e faz o teste, lê, experimenta. Pega alguma
alguma atividade que você gosta. Por exemplo, eu gosto de biografia. Você gosta de praticar esporte? Pega um cara que você admira no esporte. Vê se tem alguma biografia dele. Vai saber mais sobre ele. Tá, aí talvez você crie mais uma rotina de leitura, porque você vai começar com uma leitura que já vai te agradar mais. Gosta de cozinhar? Procura um livro de culinária. Gosta de fazer tal coisa? Procura um livro já para aquela futura experiência que você quer ter ou alguma coisa que você já tem. Vai atrás. E aí você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Olha só, a dica do Fernando então é o seguinte: escolha um tema que você gosta e aí escolha um livro deste tema. Isso. E aí você começa lendo este livro e você vai adquirir o hábito da leitura. É isso? Simples. Hashtag fica a dica então. Hashtag fica a dica. Eu costumo dizer que para começar a leitura a gente precisa de um livro à disposição e à disposição em ler um livro. O livro à disposição a gente já deixa. Peraí, que isso é filosófico. Como é que é? Um livro à disposição. Nunca pensei em dizer algo filosófico. Então, vamos lá. By Fernando Cremonte, né? Um livro à disposição. E à disposição em ler um livro. E à disposição em ler um livro. O livro à disposição a gente já deixa. Os outros 50% vai da sua parte. É à disposição em ler um livro. E ler o livro. Ele já vai estar ali na sua mão, é só você. E aí, se é um livro de um assunto que você já gosta, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Se você não tem o hábito, eu indico que faça isso. Tá. Que você comece por aquilo que mais te agrada. Então, aquela coisa. Eu gosto de cozinhar, vai ver um livro de alguém que você... Da Rita Lobo, sei lá, alguma pessoa que te agrada na cozinha. Tá bom. Fernando, esse projeto, você falou tem 2 anos, você distribuiu, vai fazer 2 anos, agora em agosto, né? Isso. Tem 14 mil livros distribuídos. Sim. Desses 14 mil livros, você abrangeu todos os assuntos ou tem alguma coisa que está mais específico? Por que eu falo isso? Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas leem muito pela moda, né? Recentemente era 50 tons de cinza, então vendeu um monte de 50 tons de cinza. Agora são os livros, né, os livros de colorir, depois os livros de culinária, gastronomia, enfim. Então parece que tem uma certa moda em alguns assuntos que sempre, né, quem acerta esse momento acaba vendendo bastante. Desses 14 mil livros que você distribuiu, ele abrange todos os assuntos ou ele tem um que sobressai, que as pessoas gostam mais de receber? Cara, é uma boa pergunta. O projeto envolveu todos os tipos de livros. Todos os tipos que você possa imaginar, a gente envolveu. Agora eu não sei te dizer qual a galera mais gosta, assim. O pessoal dá feedback da leitura? Como é que é? Então, se a pessoa encontrou o livro e quiser compartilhar, inclusive isso é uma mensagem que a gente deixa no livro, use a hashtag leitura no vagão, né? Pra gente poder achar depois, a galera achou em tal lugar, igual aconteceu e acontece de uma menina que achou lá na Vila Prudente. Eu li, achei muito legal, tal. 2 semanas depois, pouco tempo, né? Ela terminou o livro e deixou na São Bento. E mencionou a gente, peguei na Vila Prudente, a gente acompanhou, agora estou deixando na São Bento e tal. É legal de acompanhar isso. Eu não fico medindo, até porque as pessoas ficarem confortáveis, mas é legal de ter um feedback assim. Então, se você achou, hashtag leitura no vagão para a gente acompanhar. E o livro, além de você viajar no livro, o livro também viaja, né? Sim, é. Porque ele está aí circulando. Pois é. Uma vez que você colocou lá no vagão, ele pode ser encontrado em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Qualquer no outro vagão tempo. Você está viajando fisicamente e mentalmente, né? Tá. O projeto está em São Paulo. Onde mais Paulo. Está esse projeto? O projeto ele chegou já em alguns lugares, mas é difícil mantê-lo, porque as pessoas elas precisam entender que não é tão fácil assim. Você precisa ter uma dedicação, Sim. mesmo que não seja muito assim, mas o mínimo você precisa ter. Então é difícil achar alguém com esse comprometimento quando você está longe. Então ele já chegou em Minas, no metrô de BH, ele chegou no Rio de Janeiro, mas não se manteve. Então tem até pessoas querendo voltar a fazê-lo lá. Em São Paulo ele é forte, porque a maioria das pessoas são daqui. E agora, pela gente ter expandido nos busões, né, as pessoas querem levar para outros lugares. Então vamos ver se a gente consegue expandir mesmo. E uma vez eu fui pro Chile fazer uma viagem. Falei assim, eu vou deixar uns livros lá. E como eu tinha feito o curso de espanhol, eu tinha alguns livros em espanhol. Eu levei esses livros, traduzi o material, colei e distribuí no metrô do Chile. Em Santiago? Lá em Santiago, Encontrei uma menina
que não pegou o livro, mas viu, que lá eu fiz uma abordagem. Falei assim, isso é um projeto no Brasil, tal. Ela viu, não pegou, só que ela veio falar, pô, achei muito legal o projeto. Eu queria tocar ele aqui. Falei assim, legal, né? Aqui tá meus dados, passei tudo, pensei que nunca mais fosse entrar em contato, mas ela entrou. Falou assim, então, era verdade, eu quero mesmo tocar aqui. E ela tá tocando lá, então ela sempre deixa livros nos vagões de Santiago, o nome dela é Ângela, valeu Ângela. E no ano passado, eles bancaram uma viagem minha para lá, para a gente fazer essa ação que a gente faz no metrô aqui de São Paulo, envolvendo um vagão todo, lá no Chile. Eles bancaram quem? O pessoal do Chile bancaram a minha ida para lá. Os seus custos para ir para lá e fazer o projeto. Para acompanhar e tudo pessoal voluntário. Ela juntou uns amigos voluntários. Ela também é uma pessoa jovem? Ela tem uns 30 anos, mas também trabalha com hotelaria, não tem nada a ver, mas gosta muito de ler, gostou do projeto. E assim como lá, assim como aqui, né? A galera toda também conectada, isso não é exclusividade nossa. Sim. E ela falou, pô, isso é importante, é interessante, então vamos lá, tá, vamos fazer. Eles patrocinaram todos os materiais traduzidos, fizeram camisetas e tal. E eles captaram o recurso lá no Chile, eles mesmos se organizaram. Aí eles falaram assim, tal dia você vai, passagem comprada, fiquei por lá. E aí tinha um patrocinador, como é que eles conseguiram eles conseguiram alguns, né, para patrocinar a camiseta, o folder, a etiqueta, então eles foram falando com quem podia ajudar, conseguiram uma ajuda legal e me mandaram para lá para acompanhar de perto a ação. E aí você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei pouco, né? Foram 3 dias só. Tá. E a ação foi num dia só? Você ficou os 3 dias fazendo a ação? Foi um dia só. Tá. Foi uma sexta pela manhã. Aí eu voltei no domingo à noite. Legal. E você está agora numa onda de financiamento coletivo, não é isso? Já terminou o financiamento, na verdade. Terminou. A gente fez o financiamento porque esse ano tá bem complicado a gente conseguir patrocínio das coisas, né? Por conta de crise econômica, então, restrição, todo mundo está com... E eu acabo perdendo muito tempo pedindo para as pessoas se elas querem patrocinar. Tá. Então, ao invés de focar em outras coisas importantes, como participar de uma Bienal, participar de um bate-papo com o autor, participar de outras coisas, eu tenho que pedir patrocínio de material para conseguir a personalização dos livros. Certo. Ou até mesmo de buscar os livros, esse tipo de coisa. Porque tem uma questão logística aí, né? Tem. Entre o autor disponibilizar o livro e você receber esse livro. Tem tudo, e que também envolve custo, né? Sim. Eu preciso retirar, mesmo que eu vá retirar, preciso parar o carro em algum estacionamento, e tudo isso envolve custo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu fiz o levantamento de tudo que foi gasto e patrocinado no ano passado. 2015. É isso. Tá. Tudo que foi gasto no ano passado. E falei assim, eu não quero mais ficar pedindo assim, eu quero fazer algumas ações. Algumas não, eu quero fazer uma ação importante por mês. Como teve o Dia das Crianças, como teve o Dia das Mães, Dia dos Namorados, que a gente faz todo um cenário legal. Por exemplo, o Dia dos Namorados, o que a gente fez? Marcador de página de tecido em forma de coração. Então, se você entrar na página lá e for em ações, você vai ver. A gente fez 200. Da onde saiu? Saiu do nosso bolso. No Dia das Crianças, o ano passado, no caso, a gente fez, aí foi patrocinado, 500 sacolas para a gente colocar um livro infantil, um livro adulto, doces, folder, para dar na Estação da Sé às 6 da tarde. Para dar para as pessoas. E por que é um livro adulto e infantil? Porque a gente acredita muito na educação, por exemplo. Então, não adianta nada falar, filho, você deveria ler. Pai, mas você não lê. Então, acho que isso é importante. Bom, aí a gente fizemos todos os levantamentos, deu um valor. Assim, então, eu vou fazer o financiamento coletivo com os descontos, né, que tem que pagar para a empresa lá, e vamos botar no ar, mas a crise pegou tanto que não atingimos a meta, né? Como é que funciona isso de financiamento coletivo? Como é que é esse mecanismo? Né? É um valor... eu escolhi financiamento coletivo porque é bem transparente. Então aparece quanto você precisa, quanto as pessoas doaram, e você pode escolher uma contrapartida, que são as recompensas. Então, eu vou doar R$20. O que você vai ganhar com R$20? Você ainda ganha alguma coisa. Então, você ganha
um marcador de tecido, você ganha uma caneca, uma camiseta, tem lá as recompensas que você quer ganhar. Né? Isso é uma empresa que organiza esse tipo? Não? Isso, como é que funciona? É uma empresa que organiza o financiamento. Isso é pela internet? Como é que é? Pela internet. Então, se eu quiser fazer uma doação, eu entro num site, faço uma doação, ele debita da minha conta? Como é que você funciona? pode pagar no cartão, no boleto, tem as formas aí é tudo com eles, né? Tá. É uma forma bem segura e bem transparente, foi por isso que eu escolhi. Melhor do que falar, deposita na minha conta. Não, ali tá para onde vai, tantos reais vão para a instituição que organizou, no caso a empresa, o site, tantos impostos, não sei o que, assim vai, né? Então lá estava tudo bem descritinho. E assim. aí você tem você colocou uma quantidade lá, que foi esse cálculo que você fez baseado no ano de 2015, e você falou, bom, para 2016 ou para os próximos períodos eu preciso de X mil reais, né? Para garantir para fazer isso aí. E aí você determina o quanto você precisa e você vai, então, para essa empresa que faz essa ponte entre quem quer contribuir e vocês que vão receber. Isso, é isso? É isso aí. E aí isso acabou não funcionando? Foi para o ar, tudo, só que o financiamento coletivo ele funciona assim, tudo ou nada. Então, se você atingiu, beleza, você recebe o dinheiro e as pessoas as recompensas. Se você não atinge, todo o dinheiro é devolvido. Então, a gente não atingiu, aí... E o que faltou para atingir? Eu não sei, cara. Faltou disposição das pessoas, faltou recurso das pessoas? Na verdade, eu não sei, porque a gente tem... Todo mundo que eu comentei antes que faria o financiamento ficou de ajudar, né? A gente teve pouquíssimas doações. 100 pessoas doaram. Para uma tem 16 mil curtidas. Uma página no Facebook. Instagram e Twitter, eu achei... E a página é facebook.com/leitura no vagão. Tudo é leitura no vagão, Instagram, tudo. E todo mundo falou que ia doar, mas chegou na hora, ninguém doou, né? E as pessoas, não, mas eu acho que você... Aí depois que for pro ar, eu acho que você devia colocar sua conta. Eu falei assim, eu posso colocar minha conta e tudo que eu receber, eu gero um boleto e pago para ir para o financiamento coletivo. Até porque não é interessante receber uma quantia aqui e não atingir o valor do financiamento. Claro. Eu preciso atingir o valor cheio. E eu fiz isso. Também não adiantou. Era só uma desculpa para criar barreiras para não fazer a doação. Sim. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que deu um baque, porque eu esperava que fosse acontecer. Né? Sim. Tem um deslocamento muito grande, né, entre o que as pessoas se propõem a fazer e o que de fato elas fazem na prática. Né? As pessoas se comprometem, né, a participar, mas na hora da prática de fazer de fato a doação acaba não fazendo. Né? Eu sempre brinco isso que é mais ou menos assim. Tem muita gente que gostaria de ganhar na Mega Sena. Quando você pergunta num auditório, eu sempre faço essa brincadeira, né? Eu chego numa palestra e pergunto o seguinte: quem gostaria de ganhar na Mega Sena? Todo mundo levanta a mão, ou a maioria levanta a mão. Aí quando você pergunta, e quem jogou essa semana? Né? Todo mundo, a maioria abaixa a mão, fica uns 4, 5 que levantaram a mão. Porque de fato, tomaram a ação de fazer alguma coisa para aquilo que elas tinham como objetivo. Né? Geralmente as pessoas se dão o objetivo, mas não vão para a ação prática. Então isso é o que acaba acontecendo, né? E acaba não atingindo, por exemplo, a expectativa gerada de um financiamento acaba não se concretizando e obviamente que quem paga o pato por isso, né, é o leitor que vai ficar lá sem o seu livro no vagão para receber. Não é mesmo? Eu vou continuar tocando o projeto. Sim. Só que foi uma queda assim que eu senti bastante, porque eu contava com isso para fazer as ações do jeito que eu queria que elas fossem. Correto. Igual que eu falei que rolou no ano passado. A ação de Natal, a ação de Dia das Crianças. Eu queria fazer uma todo mês com as datas comemorativas. Né? Eu queria fazer esse mês baseado nos jogos. Um mês que vem a gente tem o Dia da Independência. A gente tem em novembro, a gente também tem o 15 de novembro, outubro, Dia das Crianças. Eu queria sempre fazer uma ação temática. Tá. Eu não vou conseguir, mas eu vou fazer, da forma com que eu posso. Então, se você curte Leitura no Vagão, ele vai continuar e a gente vai batalhar para que ele dê certo. Sim, mas é isso, você tem que fazer as coisas com os recursos que você tem para você conseguir fazer mais com os próximos recursos que virão. Não adianta desistir. Né? E aí fazer melhor ainda. Fazer melhor ainda. Com os recursos que você tem, você vai evoluindo. Nós vamos voltar com esse bate-papo aqui com o Fernando Cremonte, do Leitura no Vagão, daqui a pouquinho.
Vamos para o intervalo, a gente já volta. Não sai daí. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos aqui com o Inédito Viável, o seu programa de vida, carreira e negócios, que hoje está entrevistando Fernando Premonte, o cara do projeto Leitura no Vagão. Fernando, a gente falava antes do intervalo de algumas questões importantes sobre o hábito da leitura, né? Você contou aqui algumas histórias e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta para você um pouco provocativa, né? Você é um cara que vem de TI, certo? Tecnologia da Informação. Exatamente. A sua formação é? Sistemas de informação. Sistemas de informação. Bom, e aí você é um cara que cria um projeto para incentivar as pessoas à leitura. Você corrobora a estatística de que o brasileiro lê muito pouco, né? Dizem por aí que o brasileiro lê 5 livros por ano, na média, mas que ele lê inteiro, na realidade, 1 ou 2 livros só, que ele lê inteiro, do começo ao fim. Nós somos um país aí de 200 milhões de pessoas, sei lá quantos sabem ler, né? Tirando a criança ali que ainda não aprendeu, e talvez ainda tenhamos algum pouco de analfabetismo na idade adulta. Vamos supor que a gente tem aí 150 milhões de possíveis leitores. Não sei se o número é esse, né? Mas se você fizer essa conta, é muito pouco livro, né? É verdade isso? O brasileiro lê pouco? É muito pouco leitor, né? Livro tem de monte, ainda mais nos vagões. Ah, é? Os vagões estão cheios de livros. A gente precisa... A gente tá fazendo a força para com que essa média aumente mesmo, né? Porque realmente os números são bem baixos. Se a gente pegar a média da Europa, já chega a 12, 14 livros por pessoa, né? Tá. Se a gente comparar o grau de instrução, é notável, né? Sim. A gente percebe pela língua. Dizem que beijo é igual leitor, né? Não sei. Que a gente percebe pela língua, alguma coisa assim. Essa eu não conhecia. Alguma coisa assim. Vou perguntar para minha esposa. Alguma essa coisa eu não assim. sabia. Ô, Fernando, e aí como é que faz então? Por exemplo, o vestibular hoje cada vez é mais complicado, né? O pessoal que faz a prova ali na literatura é super exigente em relação aos textos, ao que se pede de interpretação de texto, né? Tirando aí alguns casos que colocam Valesca Popozuda, né? Já teve uma história assim, mas gente que coloca questões de pessoas sérias, né? Importantes, é super concorrido isso, é super difícil. Como é que faz para equalizar isso se o pessoal não lê, mas vai ser exigido uma prova de conhecimento de literatura? Eu acho que difícil precisa ser. Até porque está entrando uma instituição bem favorável, né? Só que a gente não pode esperar que isso vai chegar, a gente não pode depender das instituições governamentais. A gente precisa ir atrás. Então precisa ler, precisa ficar a par dos assuntos que acontecem, porque tem muita coisa que você precisa saber dos assuntos que estão na mídia, né? Então você precisa estar ciente do que está acontecendo e saber todo o contexto da coisa. Então vamos falar agora recentemente, caso de impeachment. O
que você acha do impeachment? Você não pode ter uma ideia superficial. Você precisa saber o que aconteceu lá atrás. Mas isso vai melhorar agora que o Alexandre Frota visitou o ministro da Educação, vai ficar melhor. Pode ter certeza que o futuro será melhor, porque o grande Alexandre Frota... Eu acho que sim, a gente pode ter boas esperanças aí, né? Pelo menos acho que um filme pode sair. Visitando o ministro da Educação, a coisa vai mudar. Mas então, e aí como é que resolve isso? Né? Como é que... Né? Tem que ser difícil, tem que cobrar. Eu acho que as pessoas têm que realmente ir atrás. A gente não pode depender de ninguém, a gente tem que ir por nossas pernas. Então, se informar, ficar a par de projetos como Leitura no Vagão, que faz a doação, distribuição de livros. Existem outros projetos que distribuem livros. A CPTM tem uma estante de livros em algumas estações. A gente até colabora com essas estantes. A CPTM é a empresa que opera os trens em São Paulo, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Exatamente. Né? Eles têm uma estante, algumas estações que você pode ir lá colocar um livro, tirar. A gente vive colocando livros nessas estantes. A SP Trans também tem algumas estantes como essa que a gente também vive abastecendo. Então eu acho que um projeto não veio para anular o outro, ele só vem para somar. Talvez multiplicar, porque ele potencializa as forças, né? Então, você precisa saber e apoiar quando um projeto desse surge, porque é difícil para a gente. Eu não vivo eu não sou educador, eu não vivo do Leitura no Vagão, muito pelo contrário. Eu toco ele como um objetivo que eu tenho de vida e de sociedade. Eu sei o tanto de coisa boa que a leitura me proporcionou e que ela pode proporcionar para as outras pessoas. Por isso que eu acredito no projeto e toco com tanto amor e carinho. Então, as pessoas elas precisam valorizar quando esse tipo de coisa acontece e apoiar e dar suporte, porque isso, talvez hoje não, mas quando for lá no vestibular e precisar, eu deveria ter lido isso, lido aquilo, teve Leitura no Vagão aí, gratuito, a gente faz distribuição na Paulista, poderia estar lá pegando o livro, conhecendo essas pessoas, conhecendo as pessoas que ajudam o Leitura no Vagão, trocando livros. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que a gente troca dicas literárias sobre todos os assuntos, sobre todos os assuntos, mas o foco são os livros e existe, né? Então a gente precisa realmente ir atrás. Essa começando aí, indo atrás. O resto das coisas vão surgindo. Sim. E você falou, começando, me vem aqui, o papel dos pais, né? No incentivo à leitura das crianças, né? É grande responsabilidade. Você contou a sua história que seus pais professores te incentivavam a leitura. Mas você falou que virou um leitor, acho que voraz aos 16, 17 anos, não é isso? Mas é fundamental esse papel dos pais incentivar as crianças a lerem? Eu acho que sim. Eu acho que é quase uma obrigação incentivar os filhos a ter o hábito de leitura. Mas se você não teve a oportunidade, não é por causa disso que você vai deixar de ler. Agora que você já adquiriu o conhecimento, vivência, você pode ir atrás seguindo aquelas dicas que a gente comentou. De escolher um tema que você gosta. Porque a leitura vai ser muito aprazível. Ela vai ser... Você vai ler aquilo, você vai devorar o assunto que você goste. Se é algo que você não gosta, você vai deixar de canto, pode ter certeza. E é isso que acontece nas escolas, quando a professora te obriga a ler um livro. Quando a professora te obriga a ler um livro nas férias. Ninguém me obrigava a ler nas férias, mas eu lia muito nas férias. Por quê? O que você faz nas férias? A maior parte do tempo é o que você gosta. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar bola e ler. Então eu jogava bola e lia pra caramba, aproveitava. Não, você fala pro menino que ele tem que ler, é obrigação. Você já cria ali uma barreira. E um livro que ele não está, talvez, preparado para ler. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um livro maravilhoso, mas dá para uma criança ler um livro desse. Não é hora ainda. Então a gente precisa criar uma ponte. A gente precisa saber. E eu falo isso como aluno, né? Eu não falo isso como professor. Eu falo isso de quem está do outro lado. Sim. Que a abordagem ela precisa ser diferente. O seu aluno, quando você tinha 30 anos, o seu aluno tinha 15, beleza. Você tem 35, o seu aluno tem 15. Você tem 40, o seu aluno tem 15. Nesse período de 10 anos, muita coisa mudou. Você precisa criar sempre essa ponte. Você não pode estar desatualizado. Você precisa saber o que aquele aluno precisa. E aí trazer à tona um momento atual
mas citar caras geniais. E aí você precisa fazer essa ponte. Você não pode ir direto nos caras geniais, você precisa fazer essa ponte. Tá. E aí, fazendo essa ponte, né, e falando um pouco de inovação, de gente jovem, você tem o mercado de e-books, né, ou também o mercado de livros digitais. Né? O e-book, na minha visão, é aquele livro, né, que o pessoal coloca na internet, ali, que tem umas 5, 6 páginas e todo mundo baixa gratuito, mas na realidade o que a pessoa quer é que você se cadastre para pegar o seu e-mail para te mandar propaganda, né? E tem o livro digital mesmo, né? Você pode comprar um livro, baixar no seu dispositivo, tablet ou um telefone, né, um smartphone, ou até nos próprios leitores, né, de livro digital, e você lê. Eu li recentemente que o mercado de livro digital ele não cresce, ele é um mercado estável e que mostra que as pessoas não estão migrando do livro físico para o livro digital. O que você acha dessa coisa do livro digital e dos e-books? Eu acho que, primeiro, o e-reader, né, que é o aparelho para os livros digitais, ele não cria novos leitores. Então, se a pessoa já lê, o e-reader ela vai ser uma ferramenta mais prática para a leitura, mas não que ela vai trazer novos leitores. Eu acho que só pela praticidade da pessoa que já lê, né? Então, eu acho isso. O livro digital, ele não é muito mais barato do que um livro físico. Se você comparar, ele não é muito mais barato. Então, as pessoas ainda preferem ter o livro. Pagam uma diferença, mas preferem ter o livro. Acho que talvez a estatística que você falou que tá caindo seja por causa disso. Mas eu gosto muito de ler, tanto no físico quanto no digital. Até porque é muito mais prático, né? Imagina lá, no vagão você balançando, aí você precisa mudar a página, você cai, né? Uhum. No digital você aperta o botãozinho e ele já vai, tudo tranquilo. Mas se o vagão estiver cheio, daí não tem problema, se né? o vagão estiver cheio, você lê com as duas mãos, né? Você vai aqui, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai aqui, assim. E aí você falou da praticidade do livro digital, né? Então, porque a pessoa não migra, né? Ela não começa lendo, ela não lê mais livro digital, ela começa no físico e depois ela migra do físico para o digital por comodidade, mas ela não vai para o digital. Mas essa molecada parece que já nasce, né, com o dedinho fazendo para lá e para cá nos dispositivos, né? Você acha que no futuro pode ser que os bebês hoje aí que já nascem, né, fazendo comando digital, eles possam só ler o livro digital? Né? Pode ser uma aposta, né? Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, uns 15, 16 anos, já existia alguma coisa do tipo de e-reader, né? Uhum. E essa geração, ela meio que já veio, e eu não vejo as crianças consumindo livro digital. As pessoas com a minha idade, 13 anos se passaram e eu não vejo as pessoas de 13 anos. Eu vejo as crianças brincando e jogando, mas eu não vejo lendo. Então, talvez possa ser uma aposta, mas não é garantia. O que precisa mesmo ser estimulado é a leitura em si. Se o cara vai ler num tablet, no e-reader, no computador, num livro físico, aí já é uma questão de escolha. Vai pela praticidade, vai pelo custo, vai pelo que achar mais agradável. Uhum. E você tem informação, por exemplo, tem pessoas que reclamam, né? Que você vai ler o livro no carro ou no vagão porque está em movimento. Tem gente que fica até com labirintite, né? Começa a balançar tudo ali. Tem histórias desse tipo de pessoas que falam, não, mas o vagão não dá para ler porque eu fico tonto. Como é que funciona? Sim, tem, cara. Até meu irmão. Meu irmão não é praticante do leitura no vagão. Tá. Ele distribui os livros quando tem ação, ele também anda de metrô, deixa os livros e tal, mas ele não consegue ler. O que ele faz? Ele anda com audiobook. Então ele está sempre de fone ouvindo o livro, que também é uma boa para você otimizar tempo quando você está no carro e tal. Uhum. Mas ele não consegue, ele passa mal. Naquele balanço e tal, ele tem um pouco de labirintite, ele não consegue. Tá. Mas até aí tudo bem. O que ele arranjou como solução? Um audiobook. Uhum. Uma forma de absorver o conteúdo. É um outro tipo não de leitura, né? Mas você não está ouvindo uma música, que você ouve a música como se fosse um som ambiente, né? Uhum. Você está indo para algum lugar, você não percebe, você não sente a música. Mas o livro você precisa prestar atenção, porque parece que tem alguém conversando com você e falando para você. Então você precisa estar atento.
Mesmo você ouvindo, você precisa estar bem atento. Tá. Sem os olhos, né? Você precisa criar também. Sim, tem muito da imaginação. A pessoa está falando com você, mas você precisa criar. Até aproveitando esse gancho, por que os filmes nunca são tão bons quanto os livros, né? Você pega, qual foi um filme que você viu baseado num livro que você falou assim, nossa, isso aqui é perfeito? Porque talvez é muito diferente, né? A realidade que você cria por isso que a leitura do livro em relação à imaginação. Por isso que a leitura é fantástica, porque você imaginou o seu mundo. Você cria seus próprios personagens, né? Talvez aquele filme que saiu seja a visão do cara que leu o livro, do diretor que leu, mas não é a sua. Então, o filme, ele é sempre inferior ao livro, porque o livro exige da sua capacidade de criar mundos, de criar pessoas, criar ambientes, criar tudo isso, né? Sim. Da sua imaginação também. Ele incentiva muito, né? Muito. O exercício da imaginação. Bastante. Tá. Fernando, tem alguma história engraçada, assim, de alguém que tenha te contado o que aconteceu, do livro, de uma história, alguma coisa que você lembre? Cara, engraçada, eu não lembro agora, mas uma... Curiosa, assim, uma coisa... Ah, mas uma coisa que foi bem legal que eu presenciei foi que eu deixei um livro num vagão, eu fazia baldeação na Sé, deixei na Sé quando eu desci. Assim que eu saí, a pessoa veio atrás de mim, assim, né? Ah, você esqueceu o livro, né? Porque não para ver que tem uma etiqueta, automaticamente, você esqueceu. E eu falei assim, não, esse livro é seu, ele é um presente. Eu já terminei a leitura, agora ele é um presente. A pessoa não tinha o que falar, ela ficou paralisada. Isso é bem legal, depois ela mandou um depoimento no Face lá, dizendo, pô, hoje em dia, no mundo que ninguém quer dar nada, recebi um dos melhores presentes, isso alegrou meu dia, obrigado, leitura no vagão. Então esse foi um depoimento super positivo, assim, você poder impactar positivamente na vida das pessoas, sem conhecê-las, isso é maravilhoso. Sim. Agora eu vou te contar uma história, então, que aconteceu comigo. Conta. Eu participei do projeto do Leitura no Vagão com alguns livros. Eu não me lembro se eu mandei os 2 livros ou se eu mandei só o primeiro. Agora já não me Você recordo. mandou alguns do segundo. Do segundo também, né? Mas o primeiro livro eu estava na Paulista andando uma tarde, né? E aí vi eu acho que era ali um rapaz, estava vendendo livro na calçada. E aí a placa era R$10 cada livro. Né? E eu reconheci a capa do meu livro, né? E aí o rapaz sentado ali na calçada, eu peguei o livro, comecei a folhear e falou, olha, esse livro é muito bom. O cara falou para mim, né? Eu falei, você já leu? Não, eu li, é muito bom, é muito importante para sua vida e tal. E eu falei, legal, e quem que é esse cara que escreveu aqui? Aí ele falou, isso aí é um marqueteiro, um cara é marqueteiro. Então, não é, né? Porque eu não sou marqueteiro, eu sou consultor. E originalmente eu fui contador de grandes empresas. E aí o rapaz falou, não, mas ele é um marqueteiro e tal, já escreveu vários livros. Eu falei, que interessante, tal, que bacana. Só que eu estava com um envelope que tinha o logo da minha marca, né, o Inédito Viável, e aí ele olhou para o envelope que estava na minha mão, olhou para o livro e falou, rapaz, não é você não que escreveu o livro? E eu falei, não, foi eu mesmo. Ah, não, pô, é legal e tal. Mas, ou seja, esse rapaz ele estava vendendo um livro, né? Tudo bem, lá o preço de R$10 com qualquer livro, mas ele estava vendendo. Isso não é permitido, certo? O Leitura no Vagão é um projeto de voluntariado. Você pega um livro a gente não vende livro e você repassa. Inclusive estava com o carimbo, né, do Leitura do Vagão e tal. Até por causa disso, que a gente identifica todos os livros. Né? Porque... Então, na realidade, assim, eu achei até engraçada a história, porque pelo menos acho que aparentemente ele leu o livro, né? Porque para ele falar o que continha no livro, imagino eu que ele leu, né? Talvez ele não leu a minha biografia, o meu currículo, mas o conteúdo ele leu. Ele estava lá vendendo, ganhando o dinheiro dele, mas enfim, a ideia do projeto não é essa, né? A ideia do projeto é que seja de fato gratuito, né? As pessoas leem, devolvam e a coisa cresça voluntariamente, né? É isso mesmo. Ele não te pediu algum autógrafo? Não pediu autógrafo. Ele queria que eu comprasse o livro, né? Mas eu falei, hoje eu estou sem dinheiro, então não vou conseguir. Eu já tenho alguns desses, né? Eu falei, eu tenho alguns, não vai dar. Não, o Leitura no Vagão não vende livro nenhum. Todos os livros doados a gente distribui. E os livros que são didáticos, que é difícil distribuir livro didático, a gente distribui para instituições que são voltadas a receber livros didáticos. Vocês recebem também livros didáticos? A gente recebia, paramos de receber porque dava muito trabalho essa logística de receber esses livros e depois encaminhar. A gente prefere já indicar de cara. Então, eu quero doar. Tem algum que é didático? Tem. Então, a gente vai te indicar tal instituição e
pode passar diretamente para eles. Tá bom. Porque livro didático é mais difícil a pessoa gostar, né? Sim. E colocar tanto nas estantes, nas prateleiras CPTM do SP Trans. Sim, é muito difícil você chegar em casa à noite e querer ler um livro de química aplicada ao segundo grau, né? Exatamente. Convenhamos. E se tem alguma pessoa precisando, é melhor que vá para essa pessoa, né? Porque são caros esses livros. Sim. E aí eu direciono para essas instituições. Legal. Que aí a gente sabe que vai para uma boa mão. Tá bom. Fernando, estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu, cara. Eu queria que você, né, falasse para os nossos internautas os seus contatos e você falasse o que você precisa aqui. Você precisa de voluntariado, você precisa de recurso, tudo o que você precisa, e deixe seus contatos, fica à vontade para divulgar aqui o projeto Leitura no Vagão. Um projeto este que eu apoio e quando conheci o projeto já estava completando um ano, né? O projeto está indo para o segundo ano. É uma iniciativa muito interessante, muito bacana. A gente precisa de mais Fernandos na sociedade que queiram contribuir com o seu trabalho e que queiram fazer com que as pessoas evoluam, cresçam, enfim, que viabilizem os seus próprios inéditos. Fernando, a palavra é sua. Valeu. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Bom, se você quer ajudar o Leitura no Vagão, acesse o leituranovagão.com. Lá tem uma aba, uma seção de como colaborar. Lá você pode ser voluntário, você pode ajudar com recursos, você pode ajudar de diversas formas. Como eu disse aqui, não acredite em tudo que eu falei, comprove e vá e abra um livro, porque cada livro que você abre, um mundo novo abre para você. E se eu não tiver certo, você manda lá um e-mail para mim, fernando@leituranovagão.com. Valeu, espero seu e-mail então. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final e nos prestigiaram com a sua audiência. Curta, compartilhe e mande seu comentário. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado para bater um papo sobre vida, carreira e negócios aqui no programa O Inédito Viável. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.